Olá, alunos! Então, a gente está aqui reunido mais uma vez, né, para continuar falando, então, da bioquímica, né, ou seja, a composição química dos seres vivos. Na aula passada, a gente fez um fechamento, né, com correção de exercícios, né, até a parte que a gente viu de carboidratos. E hoje a gente vai falar, então, sobre os lipídios, que também são chamados de óleos ou gorduras, tá? São outros nomes para lipídios, e aqui eu trouxe uma imagem mostrando para vocês exemplos de alimentos, né, que têm lipídios, óleos e gorduras, tá? Quais são as características dos lipídios? Primeiro que eles são insolúveis em água. Se você pegar um copo com água, né, pingar aqui umas gotinhas de óleo, façam isso em casa para vocês verem. Vocês vão ver que essas gotinhas de óleo, elas não se misturam com a água. Por mais que você agite, tá? Essas gotinhas vão ficar ali na superfície, porque os lipídios são substâncias apolares, tá? A gente já viu o que quer dizer apolar, né? E são solúveis em solventes orgânicos. Eles não se misturam com água, que é polar, mas em um solvente orgânico, sim, ele se mistura. Por exemplo, clorofórmio, né? Ele vai se misturar. Tá? E quais são as funções desses lipídios para os seres vivos, né? Primeiro que eles também têm uma função energética, assim como os carboidratos, tá? Mas aqui a gente consegue armazenar energia em grande quantidade na forma de lipídio. Também funciona como um isolante elétrico e térmico, tá? Então, os ursos, por exemplo, né, eles têm uma grande camada de gordura que protege eles do frio, né? Então, no inverno, quando eles vão hibernar, eles não morrem, tá? Porque eles têm essa camada grossa de gordura, tá? Que é um isolante térmico. Funciona também como uma proteção mecânica, ou seja, proteção contra pancadas. Formam Faltou um Rzinho aqui, né? Formação das membranas das nossas células, né? Nós vamos ver, né, que as nossas células, a membrana delas é formada também por um tipo especial de lipídios. São constituintes de vários dos nossos hormônios e funcionam também como impermeabilizantes. E a gente tem vários tipos, tá, de lipídios, gente. Olha a classificação, né? Temos aqui ácidos graxos, triglicerídeos, fosfolipídios, cerídeos, esteroides e carotenoides. Nossa, é muito nome, né, gente? Mas assim, vamos ver com calma cada um deles, tá? Eu quero que vocês entendam mais a função de cada um deles. Então, os ácidos graxos, né? Os ácidos graxos são moléculas formadas por cadeias de carbono que possuem uma carboxila, tá? Ou seja, aqui eu tenho uma cadeia de carbono que eu vou chamar de R, e essa cadeia de carbono ela vai estar ligada a um grupo, né, carboxila, que é este daqui, tá? Mas não se preocupem com isso, tá? O ácido graxo, ele é o componente essencial de todos os outros tipos de lipídios, tá? O que é importante vocês saberem é que a gente tem ácidos graxos chamados saturados ou insaturados, né? Às vezes até propagandas de alimentos, né, falam, né, sobre isso, né? Ah, gordura saturada, né? Lipídio saturado, gorduras saturadas, né, que fazem bem para o seu corpo, tá? O que é uma gordura saturada e uma insaturada? O que é um lipídio, um ácido graxo saturado ou insaturado, né? Primeiro que os saturados, né, eles só têm ligações simples aqui entre os carbonos, como vocês estão vendo aqui, ó. Somente ligação química simples, tá? E por isso eles são sólidos em temperatura ambiente, tá? São as gorduras animais, tá? Esses são os ácidos graxos
saturados, tá? E os insaturados é que vão ter ligações duplas, aqui uma ligação dupla entre as cadeias de carbono. Pode ser somente uma, né? Aí a gente chama de monoinsaturados, ou podem ser várias, ó, aqui tem uma, aqui tem outra, né? Então, ó, várias, né? Então aí a gente chama de poliinsaturados, tá? O que é importante a gente saber que, né, os ácidos graxos insaturados, que têm essas ligações duplas, tá? São líquidos em temperatura ambiente, tá? São os óleos vegetais, tá? Então, eles são mais saudáveis do que, né, o ácido graxo saturado, que são gorduras animais, tá? Mas aí isso vai ser trabalhado no próximo tema, tá? Então, por enquanto, vocês têm que saber essa diferença, tá? O ácido graxo saturado, sólido, né? Tem só ligação simples, né? E são as gorduras animais. E os insaturados têm ligações duplas entre os carbonos, são líquidos em temperatura ambiente, né? Formam os óleos vegetais, tá? E aí nós temos os triglicerídeos, né, que é outro tipo aqui. O triglicerídeo é a reunião de 3 moléculas de ácidos graxos, né, o que a gente acabou de ver. Então, são 3 ácidos graxos ligados a um glicerol, que é um álcool. Então, aqui está, olha, uma representação, né, do que é o glicerol, tá aqui, né, o glicerol, ligado a 1, 2, 3 ácidos graxos. Tá? E a gente também pode ter triglicerídeo saturado ou insaturado, tá? Então, ó, saturado, só ligação simples, tá? Então, tá aí. Insaturado tem ligações duplas, né? Olha, tá aqui, tá? Insaturado, tá certo? Então, mesma coisa. Quem é saturado forma gordura animal, né? Sólido na temperatura ambiente. E insaturados, né, formam os óleos vegetais, tá bom? São líquidos, né, em temperatura ambiente, tá? É uma gordura boa, digamos assim, tá? É o azeite extra virgem que vende lá no supermercado. Tá? O que também é importante vocês saberem é que os triglicerídeos, eles são que é a principal forma de reserva de energia dos seres vivos. Tá? É a forma mais eficiente que a gente tem de armazenar energia na forma, né, de gorduras, tá? Temos ainda os fosfolipídios, né? Um dos mais importantes. Vocês têm que saber o que é um fosfolipídio. Então, fosfolipídio, por que ele tem esse nome fósforo? Fósforo é porque é um lipídio ligado a uma estrutura que tem fósforo, né? Que lá na química é o P, né? O P é fósforo, tá? Então, qual é a estrutura química de um fosfolipídio? Ele é formado por 2 ácidos graxos, tá aqui, ó, 2 ácidos graxos, um saturado, como vocês estão vendo, ó, só ligação simples, e o insaturado, aqui, ó, ligação dupla, né? Esse é insaturado. Então, ele tem 2 ácidos graxos, né? Uma molécula de fosfato aqui, ó. Tá vendo o fósforo aqui? Uma molécula de fosfato. E aí eu tenho um glicerol que vai unir, tá? O fosfato aos ácidos graxos, tá? Essa parte aqui, né, do fosfato com glicerol, a gente diz que é uma cabeça hidrofílica, né? O que é hidrofílico a gente já viu, porque, né, é polar, ou seja, né, é solúvel em água, digamos assim, né? Tem afinidade com a água, né? E essa cauda, essa parte dos ácidos graxos a gente chama de cauda, tá? E é uma cauda hidrofóbica, ou seja, é uma cauda apolar, que não tem nenhuma afinidade pela água, não se mistura com a água, tá? Por que que isso é importante, né, pra gente? Porque o fosfolipídio, né, ele forma as nossas membranas celulares. Isso aqui é uma membrana celular,
Então, o que é que vocês estão vendo aqui? A membrana celular é formada pelo conjunto de vários, né? Várias estruturazinhas como essa, ó. Peguei várias, ó, coloquei uma do lado da outra, né? E aí eu formei a minha membrana celular. E se vocês prestarem atenção, essa membrana celular ela tem duas camadas, né? Tem uma, duas camadas. Vejam, né, que as caudas, tá, formada pelo ácido graxo, as caudas hidrofóbicas, elas estão para dentro e as cabeças hidrofílicas para fora, tá? Porque aqui fora, o meio extracelular vai ter água, tá? Então é importante, né, que essa parte aqui da minha membrana tenha uma afinidade aqui pela água, do mesmo jeito dentro da célula, tá? E essa parte aqui que é hidrofóbica, não tem afinidade pela água, fica protegidinha ali dentro, tá? Então a membrana celular, ela é formada por uma bicamada, ou seja, duas camadas de fosfolipídios. Geralmente a gente vai encontrar ainda algumas proteínas aqui entre esses fosfolipídios, tá? Isso aqui é muito importante, tá, gente? Fosfolipídio tem a função, então, estrutural, porque forma as nossas membranas celulares, tá bom? Temos ainda os cerídeos, tá? Que formam as ceras. Então, a cera, ela tem uma função de impermeabilizante. Onde é que a gente encontra, né, essas ceras? Nas folhas, né? Por exemplo, olha, a folha de uma planta, ela tem cera na superfície. Então, quando chove, a gente consegue enxergar essas gotinhas de água na superfície, tá? Porque a cera não deixa a água entrar. Ela impermeabiliza a folha, tá? Também tem nas superfícies de frutos, de flores. E nos animais, onde é que a gente encontra? Olha, as abelhas, elas produzem ceras, tá? Para formar a colmeia delas. Na gente, onde é que a gente encontra? No nosso ouvido, a gente tem produção de cera também, tá? O cerídeo, eu não trouxe a estrutura química aqui, mas vocês só têm que saber a função delas, tá? Mas as ceras são compostas também por ácidos graxos e unidas a um tipo diferente de álcool, que não é o glicerol. Temos ainda os carotenoides. Os carotenoides, eles são pigmentos, tá? De plantas e algas, que são os carotenos e as xantofilas. Os carotenos dão essa cor, né, amarelada, né, alaranjada, né? E as xantofilas dão essa cor vermelha, tá? Então, essa é a função deles, tá? Dar cor às plantas e às algas. E temos, né, ainda os esteroides, né, para finalizar, é o último grupo. Os esteroides, eles abrangem alguns dos nossos hormônios, tá? Mas também o colesterol e os sais biliares, tá? Então, o que é esse colesterol? O colesterol é um tipo, então, de lipídio, né? Do tipo esteroide, né? O colesterol, todo mundo pensa que é algo ruim, tá? Mas não é. O colesterol, ele faz parte também das estruturas das nossas células, tá? É encontrado naturalmente no nosso corpo. Ele também tem uma função importante, tá? Para a estrutura das nossas células. Só que se a gente acumular muito colesterol, né, em excesso, né, digamos assim, vai aumentar o risco, então, de eu ter doenças do coração, porque o colesterol, imagino que isso é um vaso sanguíneo, cortei, né, e aí vai se acumulando aqui, formando placas, né, e aí esse vaso vai diminuindo de diâmetro, né, e eu posso ter, então, aí formação de trombos, o que pode causar um infarto, né, ou outros problemas, tá? Então, existem, né, dois tipos aqui de proteínas que transportam esse colesterol, né? As pessoas falam popularmente colesterol bom e colesterol ruim, mas na verdade, né, aqui não é bem colesterol, é uma proteína que transporta ele. O exame de sangue que você faz não vai ser no colesterol diretamente, mas nessas proteínas, tá? Que é o HDL e o
LDL, tá? O HDL é o chamado colesterol bom, né? Tá aqui ele, né? Por que ele é chamado colesterol bom? Porque o HDL é uma proteína que vai carregar aquele colesterol que está em excesso aqui, ó, na sua artéria, tá? Vai carregar ela para o fígado, e lá no fígado, esse excesso de colesterol é destruído, tá? Então, você vai tirar o excesso, né? Vai ficar no nível adequado. E o LDL? O LDL, que é chamado de colesterol ruim, ele vai fazer o serviço contrário, tá? É uma proteína que vai carregar o colesterol do fígado para os tecidos do corpo. Então, se eu tiver muito LDL lá no meu exame de sangue, quer dizer que tem muito colesterol sendo carregado, né, para as minhas células, para as minhas artérias, e isso não é bom, tá? Por isso que ele é chamado de colesterol ruim, tá? Então, é importante que o meu nível de LDL não esteja elevado, né, porque se ele está elevado, quer dizer que tem muito colesterol lá circulando, tá? Então, como é que eu faço para reduzir esse colesterol ruim, né, o LDL? Tá? Se você tiver uma alimentação, né, balanceada e com ácidos graxos insaturados, os insaturados que têm a ligação dupla, ou seja, óleos vegetais, né, os azeites, tá? E fizer exercícios, claro, também, né, vai reduzir os níveis de LDL. Mas se você consumir ácidos graxos saturados, aquela gordurinha da carne, né? Então você vai estar. Opa, fiz a setinha aqui do lugar errado, né? Então, se você consumir, né, ácidos graxos saturados, que são aqueles que têm somente ligação simples, né, entre as cadeias de carbono, ou seja, as gorduras animais, né, que fica lá na carne, o bacon. Então, você vai estar aumentando o nível de LDL, tá? E eu quero o contrário, eu quero baixar. Por isso que é importante a gente, né, ter uma alimentação balanceada, diminuir o consumo de ácidos graxos saturados, né, e aumentar o consumo dos insaturados, tá? Temos também os sais biliares, aqui eu trouxe uma figura só para ilustrar, né? Os sais biliares também são esteroides. Para que servem esses sais biliares? Né? Eles vão ajudar na digestão das gorduras. É produzido lá pela sua vesícula biliar, lá do fígado, tá? Quer dizer, o fígado produz e a vesícula vai armazenar, tá? E aí, quando você come, né, uma alimentação mais gordurosa, essa bile vai ser liberada lá no seu intestino e vai funcionar como um detergente que faz a digestão dessas gorduras, tá? E aí, os sais biliares são esteroides, tá? Ou seja, são lipídios também, tá certo? Temos ainda, né, os hormônios, principalmente os hormônios sexuais, mas também, né, outros tipos de hormônios que são lipídios também, né, são esteroides. Os hormônios sexuais, por exemplo, são exemplos, tá, de esteroides. A testosterona, que é o hormônio masculino, o estradiol, que é o hormônio feminino, a progesterona também. Mas temos outros hormônios, né, que também são considerados esteroides. O cortisol, né, que vai regular, né, o seu metabolismo da glicose, e também a aldosterona, né, que é produzido no nosso corpo também para regular a excreção de sais, então vai ser responsável pelo equilíbrio hídrico do seu corpo. Tá? E é isso, tá, gente? Então, eu quero que vocês peguem mais a essência, né, a importância de cada um desses grupos de lipídios, tá? Mas estruturalmente, né, o que eu quero que vocês estudem mais aqui é a parte dos fosfolipídios, tá? Que são extremamente importantes, né, para o assunto que a gente vai ver lá na frente, tá bom? Então, se precisarem, assistam novamente a aula, anota no caderno, e agora a gente vai praticar com um exercíciozinho que eu preparei para vocês, tá bom? Então, boa semana e a gente se encontra novamente na próxima aula, tá bom? Então, tchau, tchau para vocês
e até a próxima.